E aconteceu aqui na Lesp uma audiência pública sobre o Fisco Paulista, que abordou 3 grandes questões tributárias no estado de São Paulo e o impacto também das renúncias fiscais, que devem chegar a 23% da arrecadação estadual prevista para este ano. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, Marco Ricardo Chicaroni. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Boa Prazer tarde. falar contigo. Prazer é nosso. Conta um pouquinho então para a gente sobre o que foi discutido então nesse encontro e também as medidas, né, adotadas então e decididas durante essa reunião. Então, esse encontro discutiu nessa audiência pública as tendências e perspectivas da economia paulista num contexto, inclusive, histórico. Então, nós vimos que, ao longo do tempo, conforme apresentado lá naquele evento, a economia paulista veio sofrendo um impacto grande e perdendo participação no contexto nacional, né? Participação percentual. E isso por uma série de motivos e circunstâncias, algumas sob o controle do governo do Estado e sob a nossa governabilidade, outras nem tanto. Então, essa discussão ela é muito importante no sentido de planejarmos e compreendermos todos os problemas que temos enfrentado e, a partir daí, aí sim, fazermos a atuação para, no mínimo, nos recuperarmos dos impactos fora da nossa governabilidade. Uma das possibilidades que a gente tem é justamente trabalhar toda essa questão das renúncias fiscais, essa sim, sob forte governabilidade do Estado. Trazer esse assunto aqui para dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo pode ajudar de que maneira, né, a população, a elaboração de alguma lei voltada a esse tema também? Olha, essa pergunta é muito boa, porque tributação, impostos, é um assunto árido e de difícil compreensão por parte da população, do próprio Poder Legislativo, eventualmente do Poder Executivo também. Então, quando nós, o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado, trazemos essa discussão a público, num palco como a Assembleia Legislativa, aberta à população, a gente, por um lado, trabalha toda a questão da educação fiscal, da compreensão de onde vem e para onde vão e para onde devem ir os impostos. E, por outro lado, ao compreendermos isso, como melhor aplicar toda essa receita que vem dos tributos. Conforme você comentou, os 23% de renúncia tributária se referem neste ano aqui de 2022, a 58 bilhões de reais, né? Então, é todo e vale a pena que nós, então, auditores, com essa habilidade para discutir esse tipo de assunto, trazermos de maneira, por um lado, didática, por outro lado, muito técnica, a discussão de todos. E aí, inclusive, agradecemos muito a oportunidade que a Lesp nos dá de trazermos essa discussão para junto de todos, toda a sociedade. Até quando a gente fala da questão de impostos, dos tributos, para a população, né, sempre tem aquela questão de aquele sentimento de estão tirando mais de mim. Porém, há necessidade desse valor até para que haja uma administração de toda a cidade, do estado, enfim. Eu queria até que o senhor falasse, né, já que o senhor fala de uma forma bem clara, para que a população entenda que essa conta precisa fechar, né? E é necessário, então, uma administração que seja, né, coerente, sabendo, então, todos os pontos das necessidades da população para dividir esse valor, né? Então, toda essa questão, de certa maneira, todos vivemos num grande condomínio. Então, o Estado é um grande condomínio e, como tal, a gente precisa que se arrecadem impostos, essa é toda a nossa estrutura constitucional, perfeito. É necessário que se arrecadem impostos e esses impostos sejam
muito bem aplicados em prol de todos os serviços públicos. Então, por exemplo, quando se comenta de educação gratuita, de saúde gratuita, né, na verdade, não há nada gratuito. O que há é a arrecadação de impostos e a aplicação desses impostos nesse contexto de segurança, de educação, de saúde, por exemplo. Então, quando nós discutimos toda essa questão, e, por exemplo, nessa circunstância de que dizemos que os impostos, a estrutura tributária, ela é muito regressiva. No fundo, isso está se querendo dizer o seguinte: quando a gente vê que o imposto em cima da cesta básica é de R$ 200, por exemplo, esse imposto, esses R$ 200 são pagos tanto pelo cidadão que receba um salário mínimo, como pelo cidadão que receba um valor muito acima da média nacional. Então, a gente vê que estão sendo tributados com muito maior peso a parcela da população que recebe os valores mais baixos de salário. Então, toda essa discussão que trazemos vem nesse sentido de orientar população, poder legislativo, poder executivo, sob uma ótica técnica, inclusive, que nós auditores conseguimos trazer, para que se reorganize da maneira possível, essa forma de tributação. E aí sim, inclusive sob um contexto até científico, onde a gente pegaria a administração tributária para ser tratada como as práticas ou as melhores práticas de diversos países no mundo. Então, esse é o tipo de discussão que nós estamos conduzindo e querendo trazer para a sociedade e para os atores envolvidos nesse assunto. Há pouco tempo nós tivemos, inclusive, ali o congelamento, né, do imposto no diesel e a diminuição. Então, algumas pessoas já conseguem ali avaliar na bomba uma pequena diminuição. Mas aí, porque às vezes tira um pouco daqui, até para que a população tenha um pouco mais de valor ali agregado no seu dinheiro, no seu salário, para movimentar a economia. Mas aí depois isso volta de outra maneira. Explica um pouco para a gente o impacto disso a longo prazo. Essa é toda a questão. Particularmente essa questão dos combustíveis, que está até agora num contexto nacional, e todos temos acompanhado, ela está sendo discutida de maneira, eu diria, até online. O próprio CONFAS ele tem se reunido, que é o Conselho dos Administradores Fazendários, tem se reunido de maneira, eu diria, perene, para justamente tratar dessas questões. Mas nesse contexto que estamos conversando aqui, por exemplo, da possibilidade do uso dos tributos para distribuição ou redistribuição de rendas, então, de fato, o que se aplica é justamente essa questão. Nós vemos, aqui da cesta básica, que é tributada ainda com isenção, mas ela tem um certo tributo. E há outros itens de consumo, não dessa população de baixa renda, que são, inclusive, não tributados, como a gente pode falar, por exemplo, de renúncias de IPVA que existem. Então, se por um lado a gente arrecada tributos de alguma maneira para depois aplicar e devolver à população em serviços, por exemplo, de educação, de saúde, de segurança, o que se observa, e é essa discussão que queremos trazer, é que esses tributos que estão sendo arrecadados, eles estão sendo de uma maneira, eu não diria injusta, porque está tudo dentro da legalidade, mas que a forma em que esta legislação está organizada precisaria penalizar ou pesar menos sobre essas parcelas de menor renda e pesar mais sobre as parcelas de maior renda ou de maior patrimônio. Uhum. E nós temos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo várias ações, na verdade, projetos de lei em votação que buscam a transparência. Quando a gente fala também de transparência, há a possibilidade para evitar também sonegação de imposto, né? Que infelizmente é uma prática
que acaba sendo comum em muitas situações, muitos setores da economia, setores produtivos acabam praticando isso, e a população também. Essa questão da transparência é uma questão que nós, auditores, temos muito interesse em que ela seja tratada dessa maneira, transparente, e temos, inclusive, discutido justamente porque essas questões todas que estamos conversando aqui, sobre isenções, sobre alíquotas menores em cima de bens que não são de acesso à população de baixa renda, por exemplo, todas essas questões se dão por meio de regimes especiais concedidos pela Secretaria da Fazenda ou isenções fiscais concedidas no encaminhamento a partir do Legislativo. Então, o trabalho que nós temos feito nesse sentido é justamente de nos aproximarmos do Poder Legislativo, do Poder Executivo, dentro dessa atividade sindical que temos, que se por um lado trabalha nessas questões classistas, vamos dizer assim, de valorização da categoria, de recomposição dos vencimentos, também a gente tem essa vertente cidadã de buscar, no melhor dos nossos esforços, justamente trazer essa transparência com o máximo de simplicidade e didatismo nesse assunto que é bastante complicado mesmo, como são os tributos. E aqui estamos falando dos tributos estaduais, tem os tributos federais, tem lá os impostos sobre herança. Então, é um assunto que nós estamos justamente buscando trazer esta luz de uma maneira didática para que todos consigamos, por um lado, compreender e aí sim contribuir na discussão com a sociedade para melhorar todo esse nosso tributário. Uhum. E daí até para a gente terminar, quando se tem então a diminuição de um tributo ou o perdão ou, né, daquela dívida, porque a gente passou por um momento bem delicado, né, que foi a pandemia, então para todos os setores foram impactados diretamente. Quando se tira então o que seria essa devolução então para o governo, ajuda mesmo as empresas, ajuda a pessoa física quando tem, então, essa questão da diminuição de imposto, combustível, por exemplo. É um respirar, é um momento só para respirar, é isso? Olha, essa é a questão em que nós queremos nos inserir dentro da nossa atribuição, inclusive, né, atribuição do concurso que prestamos, e dentro da nossa competência e conhecimento, nós, os auditores. Então, quando se, por exemplo, se dá um benefício fiscal, para a gente falar agora muito rapidamente sobre os combustíveis, por exemplo. Sim, vem um alívio para a população, para o usuário daquele produto, né? Quando se isenta ou quando se dá incentivos à cesta básica, vem sim um benefício para essa população. Agora, todos sabemos que não tem almoço grátis. Então, quando você tira recursos de uma determinada linha de produtos ou setor econômico, isso, de novo, a educação, a segurança, a saúde, ela precisa dos recursos para ser paga e para que os serviços continuem sendo providos. Então, você, ao tirar recursos daqui, você facilita naquele momento, mas há que ter todo um planejamento para que esse recurso retirado daqui seja recomposto de outra maneira. E aí, de novo, trago a questão de que tem que ser uma discussão com a sociedade sobre uma forma técnica, sobre uma forma científica, para que a gente, por exemplo, trabalhe nas renúncias fiscais que o Estado, de novo, estão em cerca de 23% da arrecadação prevista. É um número bastante grande, há que ser discutido. Quero agradecer a participação hoje aqui no Alesp Notícias Primeira Edição de Marco Antônio Chicaroni, que é presidente do Sinafresp. Então, muito obrigada por falar com a gente, então, do resultado até dessa audiência pública que aconteceu aqui na Alesp, que falou, então, sobre a questão
dos impostos, né? E a isenção deles, seja para vários ali setores. Muito obrigada pelas suas informações. Eu agradeço, fico sempre à disposição. Obrigada. O Alesp Notícias faz um rápido intervalo. Já já voltamos com mais informações.